Vamos falar sobre Sete Além? Eu já peço desculpa pela barulheira no fundo desse vídeo, mas é que eu tô do lado da construção de um prédio que não termina nunca, aparentemente. Mas vamos lá. Sete Além é o nome que foi dado pra tipo um universo paralelo, que é um lugar horrível. E essa é uma das creepypastas mais famosas aqui do Brasil. Tudo começou lá nos anos 2000, quando o Orkut ainda tava em alta. E aí um cara chamado Luciano Milite criou uma comunidade falando sobre Sete Além e sobre como foi a experiência dele. Ele disse que ele estava no ponto esperando um ônibus depois da faculdade e que ele poderia entrar em qualquer ônibus porque todos eles passavam em um ponto estratégico que ficava perto da casa dele. Então, quando o primeiro ônibus chegou, ele entrou e começou a ler um livro. Luciano, então, já dentro do ônibus lendo seu livro, percebeu que estava demorando muito mais do que o normal. Então, uma idosa que estava dentro do ônibus chegou até ele e perguntou: "Você tá indo pra Sete Além?" Ele não entendeu muito bem e perguntou pra ela o que isso significava. E ela disse: "Esse ônibus tá indo pra Sete Além, é melhor você descer." Ele ficou ainda mais confuso e nesse momento ele percebeu que todos os passageiros do ônibus estavam olhando pra ele de uma forma meio estranha. Todos eles tinham uma aparência um pouco assustadora e todos eles diziam pra ele descer do ônibus. Então ele desceu e só olhou o ônibus ir embora. Essa é a primeira história sobre Sete Além. E aí nesse vídeo eu vou contar mais duas que também me marcaram muito quando eu descobri o que era isso. A segunda história aconteceu com uma mulher chamada Antônia. Um dia ela estava na casa dela quando ela recebeu uma ligação onde um homem dizia pra ela ir buscar a filha dela na escadaria, tipo escadaria do prédio, assim. Ela estranhou aquela ligação porque a filha dela estava em casa com ela e aí ela perguntou o que aquilo significava. O cara disse: "Eu não sei, mas ela tá usando a mesma camiseta verde que ela usou no dia que ela desapareceu. E se você quer ver ela de novo, você tem que vir buscar ela aqui na escadaria do prédio." A Antônia achou essa ligação muito estranha, achou que era um trote, ficou puta e desligou o telefone, mandando o cara parar de encher o saco dela. No dia seguinte, a Antônia deixou a filha dela com o pai para eles passarem o dia juntos. Quando a menina voltou, ela parecia muito machucada e assustada, e ela usava uma camiseta verde e dizia que ela tinha se perdido. Ela disse que ela passou 7 dias perdida em um complexo de apartamentos. E que quando um homem com olhos amarelos encontrou ela e ligou para a mãe dela, falando para ir buscar ela, a mãe dela desligou o telefone, que deixou ela desesperada, mas pouco tempo depois disso o pai dela apareceu para buscar ela. A terceira história sobre Sete Além, que eu acho que é a minha preferida, aconteceu com um cara chamado Júlio. O Júlio estava no shopping com a namorada dele e ele falou para ela que ele ia usar o banheiro e ela ficou sentada num banquinho ali na entrada dos banheiros esperando ele. Ao sair do banheiro, ele estava num shopping completamente diferente. As lojas vendiam coisas estranhas, tipo sucata, ferradura, animais. E as pessoas eram muito diferentes e esquisitas, e todas elas olhavam para ele como se ele realmente não pertencesse ali. Em pânico com essa situação, ele voltou pro banheiro, se trancou lá, respirou fundo, e assim que ele saiu, tanto da cabine quanto de dentro do banheiro, a namorada dele estava sentada ali no banquinho onde ela tinha ficado e ela perguntou pra ele por que ele demorou tanto. Ele tentou explicar o que tinha acontecido, mas ela ficou tipo: "Eu tava aqui o tempo todo." Mas enfim, tem muita história e muito relato de gente que acabou indo acidentalmente ou não pra Sete Além. Nunca aconteceu comigo. E com vocês? Se vocês têm alguma experiência parecida com essa mudança de dimensões, me conta aqui nos comentários.